Personalizar um casamento, pra mim, é muito mais do que simplesmente falar o nome dos noivos, mudar a data e mudar um pouquinho do texto. Personalização pra mim é criar uma experiência para aquele casal em que eles possam imergir na própria história. É um pouquinho complicado de falar e sempre que eu posso, nos últimos casamentos, eu tenho tentado materializar a história deles de alguma forma. Então é isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho nos próximos stories. Eu postei já há algum tempo o casamento da Juliene e do Luigi. Eles se conheceram quando eram mais novos no Play Center, né, muitos anos atrás. E sabendo disso, eu decidi trazer para o casamento deles algo que fizesse com que eles lembrassem daquele período, algo que trouxesse a memória deles, como eles eram, a energia deles naquele momento que se conheceram, enfim, qualquer lembrança boa do momento em que começou o relacionamento deles. Então eu fui atrás de um ingresso do Play Center, o ingresso original mesmo, mais ou menos da época, enfim, não consegui achar exatamente do ano que eles se conheceram, mas mais ou menos da época que eles se conheceram lá no Play Center e tal. E entreguei esse ingresso durante a cerimônia como um símbolo para eles poderem guardar e toda vez que eles vissem, lembrassem daquela época e não se esquecessem desse sentimento tão puro que nasceu lá naquela época e que durou até o casamento. Teve um casamento da Ana Karine e do Michael que eles me contaram que receberam a notícia da gravidez. Eles estavam em viagem e aí uma tia ligou durante a viagem e eles me contaram, a gente estava num pedágio e a gente recebeu essa ligação dizendo que a gente estava grávida e tudo mais, e foi uma alegria. Enfim, eu achei interessante como algumas coisas que parecem não ser importantes marcam, e quando uma pessoa vai te contar uma história, ela fala com naturalidade uma informação que talvez não fosse tão importante. Por exemplo, eles estavam no pedágio. Não faz muita diferença essa informação para a história, mas eu achei tão legal quando eles lembram desse sentimento, a memória visual deles é de que eles estavam num pedágio. Então eu resolvi aproveitar isso e usar na cerimônia a ideia de que muitas vezes na vida a gente tem que fazer pequenas pausas que a gente não quer. Estamos na nossa estrada, estamos no nosso caminho e somos obrigados a parar em pequenos pedágios da vida. E para isso eu levei como símbolo uma miniatura de um pedágio. Um pedágio por si só não é romântico, um pedágio não é algo interessante talvez, ou que simbolize algo numa cerimônia de casamento, mas eles amaram, eles acharam incrível, porque o que importa não é o fato de ser um pedágio, o que importa é a mensagem, é o símbolo por trás do objeto físico. Então, para eles foi muito importante. Na vida deles, eles tiveram várias dessas pausas, né? Um negócio que nasceu, cresceu e não deu certo. Eles levaram um golpe durante o casamento de uma mulher que alugou um espaço que eles fariam casamento, enfim, era tudo mentira. Talvez não fosse o momento certo para realizar aquele casamento. Então, tudo isso eu coloquei como sendo pequenos pedágios na vida. Como ela é muito religiosa, eu coloquei isso como tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo certo, no momento certo. Pode ser meio chato ter que ficar fazendo essas pausas no caminho, mas são importantes para que tudo aconteça no momento em que tem que acontecer. Teve um casal que me desafiou, praticamente. Eles disseram, Dani, a gente quer te contratar, mas a gente não quer mágica. A gente sabe que você faz as mágicas com mensagem, é lindo, é legal, mas não é muito a nossa cara. A gente quer te contratar porque a gente gostou do seu jeito. Eu falei, tá bom, mas eu tenho um desafio. Como é que eu vou fazer uma cerimônia inteira que eu nunca fiz? Como é que eu vou conseguir fazer o meu trabalho? Como é que eu vou conseguir trazer algo mágico sem fazer mágica? Quando o Tadashi foi pedir a Fernanda em casamento, ele preparou uma surpresa. Ele levou ela para sair e quando eles voltaram para casa, tinha um envelope passado por baixo da porta do apartamento. A Fernanda estranhou, começou a ler aquela carta
E era meio que o Tadashi terminando com ela. Era uma carta dele pra ela, dizendo, olha, do jeito que tá não dá mais, enfim. Mas daí ele foi e colocou a música deles de fundo pra tocar. E aí a Fernanda logo entendeu que não era um término de namoro. Continuou lendo a carta e era o pedido. Eu contei essa história durante o casamento, combinei com o DJ de colocar essa música de fundo pra tocar, a música deles, e disse, olha, aqui hoje também chegou uma carta por baixo da porta, e apontei para a porta onde tinha entrado a noiva. Tinha um envelope no chão com uma carta, eu peguei e disse, da mesma forma que naquele dia, aqui também tem uma pergunta. E eu não vou nem ler essa pergunta em voz alta, vocês apenas vão responder e todo mundo aqui vai saber qual era a pergunta. Então eu abri o envelope, dei para eles lerem, dei o microfone para eles e eles disseram sim, sim. Esse foi o dia que eu ouvi de uma noiva a seguinte frase: Tênia, eu achei que essa história de casamento personalizado era tudo um papo, que não tinha uma personalização muito grande, mas hoje eu entendi o que é essa personalização. Oi gente, tudo bom? Esse é o jeito que a Nicole, uma das noivas, começa todos os stories dela. Ela é muito blogueirinha. Aliás, entrem aí no Instagram dela e conheçam um pouquinho dela, que ela é muito doidinha, é bem legal. E aí eu comecei a cerimônia dela desse jeito, falando desse jeito, porque todo mundo que estava ali conhece a Nicole, sabe que ela fala desse jeito, nos stories e tal. Comecei assim a cerimônia, mas o mais legal de tudo foi que eles contaram que quando eles noivaram, eles na verdade não estavam preparados, nenhum dos dois estavam pensando nisso. Eles foram para uma praia em Santos, ficaram num hotel lá e saíram de madrugada para andar, enfim, para passear um pouquinho. E aí a Nicole sugeriu deles casarem. O Thiago topou. O Thiago, aliás, é uma pessoa que topa todas as loucuras da Nicole. Topou logo de cara, mas ele disse, a gente não tem alianças. Aí não tem problema, a gente dá um jeito. E aí eles cataram um mato, um capim que tinha ali perto e amarraram nos dedos, simbolizando as alianças deles. Foi muito legal para eles, porque eles postaram, eles tiraram foto, eles postaram na internet e tal, mas foi um símbolo de algo puro, sabe? De um pedido que não foi programado, que não precisa ser caro para acontecer. Enfim, eles postaram, ficaram felizes e tal, voltaram pro hotel. Só que o hotel não entendeu que aqueles matos eram alianças e jogaram fora. Eles ficaram muito tristes e tal, conversaram com o hotel, né? O hotel pediu desculpas, deu um final de semana para eles passarem lá depois, enfim. Mas eles ficaram chateados da mesma forma, porque era um símbolo. Era um símbolo. Não valia pelo valor monetário que ele tem, mas valia pelo significado. E eu, sabendo dessa história, decidi recriar essas alianças, né? Procurei essa foto nas redes sociais, trouxe o mato, o capim, exatamente da praia que eles estavam, lá em Santos, praia do Gonzaga, se não me engano. Trouxe aquele mato daquele lugar, porque da mesma forma que para eles aquilo não valia pelo valor monetário, não poderia ser qualquer mato, teria que ser aquele, do mesmo lugar que eles utilizaram para fazer. E aí, durante a cerimônia, depois da troca de alianças, eu dei esse presente para eles, né? Contei essa história para todo mundo, para que todo mundo soubesse, e dei para eles, e eles trocaram também essas alianças com esse mato, com esse capim, enfim, como uma forma deles lembrarem que tudo que eles precisam para ser feliz é um ou outro e muita criatividade, né? Para poder superar qualquer dificuldade que aparecer. Então, para mim foi muito significativa essa cerimônia. Eu consegui trazer algo físico e que tinha muito significado, independente do valor, do custo, do dinheiro que aquilo vale. Teve um casamento que foi muito emocionante, muito legal, do Ricardo e do Josué. Eles têm um código, um segredo, uma charada que eles contam para vários amigos, mas que eles usam com eles, entre eles, que é o 731. 731. O 731 significa, são 7 letras em 3 palavras em um significado. E a charada é tentar descobrir o que é isso.
o que tem 7 letras em 3 palavras e um significado? Bom, isso significa eu te amo. É a forma que eles têm de se declarar um pro outro. Eles assinam bilhetes dessa forma, eles mandam mensagens com 731, enfim. Eu achei muito significativo e decidi aproveitar isso pro casamento também. Então eu preparei um porta-retratos com 3 espaços. Coloquei as fotos deles de fundo com os números 731. Só que esse porta-retrato ele girava cada uma das partes. Então eu durante o casamento contei essa história, os amigos conheciam porque eles sempre contam essa charada, e os amigos têm que ficar tentando descobrir o que é o 731. E aí eu virei um dos lados, o primeiro porta-retrato, e tinha o número 14. Então eu disse, hoje a gente tem uma charada nova. 1431. 14 letras em 3 palavras e um significado. E aí eles ficaram durante o casamento tendo que descobrir o que era aquilo. Durante a celebração toda pensando naquilo enquanto eu falava, enfim, fazia as outras partes, os votos, a troca de aliança e tudo mais. E no final do casamento, no final da celebração ali, eu revelei o que era o 1431. Eu queria criar uma charada nova, um significado novo com aquele número, que as pessoas ali pudessem usar com eles também. Para que todas aquelas pessoas que amam tanto eles, que estavam ali na cerimônia, pudessem, quando fossem mandar uma mensagem para eles, utilizar também como o 731 que eles usam um com o outro. Então o 1431 significa nós amamos vocês. E eu faço questão de me incluir aí, porque eu aprendi muito com eles. Eles têm um relacionamento incrível, muito legal, de muita parceria. Então, Ricardo e Josué, se vocês estiverem assistindo isso, 1431 para vocês. Nós amamos vocês.